Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Finanças com o Sábio. No vídeo de hoje o grande investidor, Warren Buffett compartilha 3 princípios básicos para investir no mercado de ações. Mesmo sendo iniciante em 2023. Comecei a investir aos 11 anos. Antes disso, eu só estava perdendo meu tempo até os 8, 9 ou 10 anos, mas infelizmente só comecei com 11. Comprei minha primeira ação aos 11 anos e depois tentei várias coisas, como calendário e gráficos de ações, e fiz todas essas coisas malucas. Foi divertido, não com fins lucrativos, mas por diversão, e fiz isso até os 19 anos. Eu li todos os livros sobre investimentos na biblioteca pública e eu amava, era fascinante para mim, mas eu não tinha uma estrutura, estava apenas procurando por algo, esperando que pequenas coisas em um gráfico me dissessem algo sobre o que uma ação ia fazer. Eu era meio louco, mas todo mundo estava fazendo, então eu pensei que deveria fazer também. Às vezes, eu virava o gráfico de cabeça para baixo, mas ainda não ajudava. Então, em 1949, eu li o livro O Investidor Inteligente, de Ben Graham. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes, e há apenas 2 capítulos nesse livro que são a chave para ele, mas eles estabeleceram minha estrutura filosófica para investir de 3 maneiras. Eles são tão básicos e simples que é difícil entender como eles poderiam ser tão importantes, mas os 10 mandamentos são simples, sabe? O primeiro é: uma ação faz parte de um negócio, quero dizer que você não pode pensar em uma ação como algo diferente. Você avalia um negócio e, em seguida, divide pelas ações em circulação, mas o que você tem que pensar é que tipo de negócio você está entrando, quais são suas características econômicas em relação aos concorrentes, como é a administração, todas essas coisas relacionadas a um negócio em vez de um pequeno símbolo de ticker. Eu costumava conhecer, quando tinha 11 ou 12 anos, praticamente todos os símbolos de ticker de cada empresa na Bolsa de Valores de Nova York. Eu poderia marcá-los na lousa, sabe, mas eu não sabia de nada. Quero dizer, eu sabia que X era o US Steel e T era TIT, e assim por diante, mas não sabia nada por trás deles. Então eu tive que começar a olhar para esses pequenos símbolos ou nomes no jornal como negócios e decidir como avaliar um negócio. O segundo ponto no livro é que Graham lhe dá um ponto de referência maravilhoso em termos de como o investidor deve reagir às flutuações do mercado de ações. Ele fala sobre seu mítico Senhor Mercado no capítulo 8. Não há nada melhor escrito em termos de atitude do investidor em relação ao mercado de ações. Ele está falando sobre a reação das pessoas em relação aos preços das ações e diz que a maioria reage de maneira errada, ou seja, se sentem bem quando seus estoques sobem e se sentem mal quando caem. Ele acredita que muitos pensam que o mercado de ações existe para instruí-los e que o Senhor Mercado é um parceiro que tem ao investir. Ele descreve o Senhor Mercado como um parceiro muito prestativo que aparece todos os dias e informa quanto está disposto a pagar pelo seu interesse no negócio ou quanto ele gostaria de receber por isso. Ele vai vender mais para você pelo mesmo preço. Ninguém nunca faz isso em negócios privados. Se você e eu fossemos donos de um posto de gasolina juntos e eu dissesse todos os dias para você vir me oferecer a sua metade de interesse na estação e eu poderia comprar sua metade ou vender minha metade para você pelo mesmo preço, e você teria que vir todos os dias e fazer isso, você estaria em uma terrível desvantagem em uma situação particular. Desvantagem se você é o senhor mercado no mercado. Porque o senhor mercado ou um amigo do mercado que gentilmente lhe dá esses números todos os dias, diferentes números no final do dia no início do dia, mas ele está nomeando um preço no qual você comprará ou venderá. A coisa linda sobre ele é que esse cara é um alcoólatra maníaco depressivo, quero dizer, ele é tão instável quanto eles vêm. Ele vagueia o dia todo, e olha para coisas loucas, e ele vai nomear todos os tipos de preços loucos e você não precisa prestar atenção a eles, exceto quando for vantajoso prestar atenção, se for uma vez por ano, se for uma vez a cada 5 anos, é uma ação em 3.000. Tudo o que você tem que fazer é sentar aí e observar. Você não tem responsabilidade moral por esse babaca, sabe do que estou falando. Ele está nomeando esses números que você não pediu, mas ele está fazendo isso e tudo o que você precisa fazer é escolher a hora em que ele está particularmente deprimido, maníaco, bêbado ou o que quer que seja, e o mercado estará da mesma forma. E você tira proveito disso, e é isso que é notável nas ações se você pensar sobre isso. Se você olhar para o alto e o baixo de todas essas empresas americanas no último ano,
você verá caso após caso em que o alto é 2 vezes menor do que agora. Isso vale para empresas americanas sólidas que estão operando, pagando funcionários, vendendo mercadorias e assim por diante. Se você sair e olhar para as terras agrícolas a 10 milhas daqui, não há como elas variarem de valor de X a 2x como acontece com as empresas. Isso simplesmente não ocorre. De X até 110 de X, ou vice-versa, se você olhar para um prédio de apartamentos próximo daqui e para os números de prédios de apartamentos essencialmente como aquele ao longo de um ano, não se moverá mais do que 10 em um ano dado. Mas aqui estão as melhores empresas e pessoas americanas, que simplesmente citam números que variam de maneira imprevisível, e você não precisa agir, exceto quando quiser, isso é o mais importante, e é isso que Graham diz. O mercado não está lá para lhe dar instruções ou dizer algo, o mercado está lá basicamente para servi-lo quando você quer ser servido. Uma das coisas mais importantes a lembrar no mercado de ações é que é muito difícil de fazer, mas as pessoas têm todos esses sentimentos em relação a ele. A ação não sabe que você a possui, você está sentado aí com esses certificados da Berkshire Hathaway, a empresa. Não sabe nem que você é o dono, sabe? E a ação não sabe, não é como se ela estivesse sendo negociada agora e não sabe que você é o dono, então não tem nenhum sentimento por você. Quer dizer, você tem todos esses sentimentos em relação a ela, mas ela é apenas parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75 mil vezes 1,5 milhão de ações, você sabe, algo em torno de 110 bilhões ou algo assim, é um bom investimento. Se não é, é um péssimo investimento. Você precisa avaliar o negócio e Graham. Você sabe, é incrível, mas as pessoas não fazem isso em Wall Street. Você aposta que houve metas de preço ou esse tipo de coisa, mas você não vê ninguém escrever um artigo que diga aqui está a natureza deste negócio nos próximos 20 anos. Sabe o que deveria valer esse negócio? Esqueça o que ele está vendendo por enquanto. Na verdade, uma das coisas que sempre gosto de fazer quando estou olhando para investimentos é olhá-los sem saber o preço. Porque se você vê o preço, automaticamente isso influencia você se você apenas se sentar com os relatórios. Se eu tiver uma ideia sobre pesquisar uma empresa e obter esses relatórios financeiros e assim por diante, eu preferiria não saber o preço, pois eu preferiria valorizá-lo sem saber o preço. Quando eu costumava fazer apostas em cavalos quando era criança, uma das coisas que eu fazia era obter o formulário de corrida com antecedência e, se houvesse 9 cavalos em uma corrida, eu vou dizer que, obviamente, as probabilidades de cada um vencer a corrida tinham que somar 100%, quero dizer, um cavalo ia ganhar a corrida, exceto em caso de empate ou se todos eles morressem no meio da corrida. Então, se eu analisasse o formulário de corrida e olhasse para a terceira corrida em realidade, eu tentaria descobrir a porcentagem de chance de cada cavalo vencer a corrida e isso teria que somar 100. Então, eu compararia essas porcentagens com as odds, mas primeiro de tudo, eu não olharia as odds primeiro. Eu olharia o desempenho passado e tudo mais primeiro. O mercado de ações é da mesma forma. A terceira coisa no livro de Graham é a margem de segurança. Se você chegar a uma ponte e ler capacidade de 10.000 libras e estiver dirigindo um caminhão de 9.800 libras, você procuraria outra ponte mais resistente. Significa que ninguém sabe exatamente qual é a capacidade da ponte, e pode ter sido sinalizada há 3 anos atrás. Então, você sempre deixa uma margem de segurança, não tenta cortar as coisas muito próximas. Você espera até que algo meio que grite para você no mercado de ações, e com esses 3 princípios, você pode construir todos os tipos de estruturas, mas essa é a base. E isso está no livro O Investidor Inteligente. Eu nunca encontrei nada que se compare remotamente com os 3 princípios que acabei de mencionar. Não dá para se livrar de uma perna do banco de 3 pernas e ainda ter uma boa filosofia de investimento. Mas eu diria que a coisa mais importante, ao longo de um longo período e trabalhando com muito dinheiro, é entender o negócio. Digamos, por um momento, que você recebeu $1 milhão ou qualquer quantia necessária, e você pode olhar ao redor de Knoxville ou de toda a Tennessee, se quiser, e comprar qualquer 3 negócios privados, entre agora e uma semana a partir de agora, sem negociação ou qualquer coisa do tipo. Você tem uma semana para fazer isso ou tem que devolver o dinheiro. O que você vai fazer durante a próxima semana? Quero dizer, você pode olhar para todas essas empresas, algumas delas você está bastante familiarizado,
Com algumas delas você está menos familiarizado, com algumas você conhece pela reputação, algumas delas você conhece a administração, algumas delas você conhece a situação competitiva deles em que você estará pensando durante esse período de 7 dias, como você realmente estará examinando essas empresas. Eu acho que você procura 3 empresas. E você não pode negociá-los depois de comprá-los. Você vai possuir eles pelo resto da sua vida. Você vai procurar por negócios que tenham vantagem competitiva duradoura. Você não quer comprar uma franquia do Burger King só porque ninguém chegou a 10 milhas dela ainda, porque você sabe que o Wendy's, o McDonald's e todos os outros estarão lá em breve. Não necessariamente é quem está ganhando mais dinheiro agora. Você vai procurar algo com vantagem competitiva duradoura. Isso requer um negócio com algum tipo de fosso ao redor dele, porque o capitalismo, por definição, é um sistema em que toda vez que alguém tem um castelo econômico, alguém mais vai tentar derrubar. É apenas a natureza das coisas. Se você abrir Se você tem um restaurante de sucesso aqui na cidade, você sabe que alguém vai pegar o seu cardápio e provavelmente levar o seu chefe, talvez cortar o seu preço, talvez oferecer um pouco mais de estacionamento, talvez ser melhor, bem, seja lá o que for. O capitalismo consiste em ir atrás do castelo do outro cara. Se esse for o caso, você quer um castelo com um grande fosso ao redor. Há muitas maneiras de ter um fosso em algo. Você pode ter isso por proteção de patente. Você poderia tê-lo por meio de uma patente de proteção. Você poderia tê-lo por meio de uma localização em determinadas áreas. Quero dizer, se você tem algo na mente das pessoas como a Coca-Cola, 6 bilhões de pessoas no mundo, praticamente todas elas têm algo em sua mente sobre a Coca-Cola, em grande parte favorável. Eles não têm nada em sua mente sobre a RC Cola, e se a RC Cola gastasse $1 bilhão em publicidade, eles não teriam nada em sua mente sobre a RC Cola, mas eles têm algo em sua mente sobre a Coca-Cola. E, geralmente, a imagem é favorável. É por isso que a Coca-Cola quer estar onde as pessoas estão felizes, porque querem estar no cinema, querem estar na Disney World, querem estar na série mundial. Eles querem sempre ter as pessoas bebendo Coca-Cola enquanto experimentam felicidade e, se fizerem isso, vão vender muita Coca-Cola. Não vai fazer nenhuma diferença se alguém vende outra marca de refrigerante por meio centavo a menos. E você quer que seja administrado por pessoas honestas e competentes, não quer entrar com um vigarista e não quer entrar com um idiota. Agora, as melhores empresas para comprar são aquelas em que você pode ter um idiota lá dentro. Quero dizer, Peter Lynch diz que você deve comprar um negócio tão bom que um idiota possa administrá-lo, porque mais cedo ou mais tarde um vai fazê-lo, e há algum mérito nisso. De fato, recebi uma pergunta outro dia de um grupo de estudantes e eles disseram: o que vai acontecer com a Berkshire quando você ficar gagá? E eu disse: bem, a Berkshire é tão boa que eu posso ficar gagá, na verdade eu posso até já estar. Esses são os tipos de empresas que você quer possuir. Há um ótimo artigo no New Yorker, 30 anos atrás, quando Bob Fischer jogou contra Kaspersky em uma famosa partida de xadrez que chamou a atenção em todo o mundo. Que examinou como a mente poderia, com bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades, agrupar as coisas, de modo a reduzi-las imediatamente para cerca de 4 opções, e é claro que quando humanos jogam algo como Deep Thought, ou qualquer que seja a versão mais recente do computador, aquele computador está fazendo talvez 700 mil ou 1 milhão de cálculos por segundo. Um segundo. E a mente humana está competindo contra isso, mas o computador está verificando todas as possibilidades, e a mente humana tem de alguma forma essa habilidade de descartar 99,999% dessas coisas que o computador tem que passar a fim de se concentrar nas 3 ou 4 possibilidades que realmente fazem sentido. E investir em coisas é muito parecido com isso, não é tão difícil porque não há tantas empresas, mas você quer descartar todos os tipos de coisas. Se alguém me dissesse que minha vida dependia de escolher entre as ações do Dow Jones, um grupo de 10 que seriam os melhores desempenhadores ou superariam o índice como um todo, eu passaria meu tempo pensando nas piores empresas ali. Eu descartaria coisas e então pensaria no que sobrou, e essa é uma maneira mais fácil de abordar o problema do que tentar escolher as 10 melhores. Se você estivesse pensando sobre o estado do Tennessee, sabe que há muitas coisas que você não examinaria, simplesmente porque são muito difíceis. Você poderia decidir, por exemplo, que as concessionárias de automóveis são muito difíceis, sempre haverá competição,
Quem sabe se a Ford ou a General Motors estarão vendendo mais carros em 5 anos, ou se haverá terroristas estrangeiros, quem sabe? Então você simplesmente diz que desiste das concessionárias de automóveis, você escolhe seu orçamento e pensa em outra coisa, e a abordagem que você usa aqui é a mesma abordagem que você realmente quer trazer para o mercado de ações. Você tem 3.000 empresas hoje à noite que pode olhar na Bolsa de Valores de Nova York, há uma avaliação para cada uma delas, ela vai mudar amanhã. Você não precisa jogar uma vez por ano, se tiver 20 boas ideias em sua vida, poderá ficar muito rico. Eu digo aos estudantes às vezes que eles estariam melhor se saíssem da escola com um cartão de perfuração com apenas 20 furos, porque então, em vez de ouvir alguém em um coquetel e depois sair correndo na manhã seguinte para comprar algumas camisas, eles realmente pensariam em cada perfuração. É só isso que você tem, 20 perfurações. O vídeo de hoje chegou ao fim. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Se gostou, por favor, se inscreva e deixe o seu like.